Vou fazer as minhas intervenções em cima de duas partes. Na primeira parte, doutor Rodrigo Janot, eu queria falar, eu sou relator da CPI de assassinato de jovens aqui no Senado Federal. Tem uma CPI no Senado e tem uma CPI também acontecendo na Câmara dos Deputados. Na verdade, nós temos uma epidemia de homicídios no Brasil. Em 2012, 56 mil pessoas foram assassinadas. Somos líderes mundiais em números absolutos de assassinatos. Se formos olhar em proporção à população, nós estamos em quarto lugar. Perdemos de Honduras, El Salvador e Venezuela. Para se ter uma ideia, de cada 5 pessoas assassinadas no mundo, uma é brasileira. Mais grave, 50% jovens. Dentre os jovens, 77% jovens negros, a maior parte moradores das nossas periferias. Aí, quando entramos em mortes por intervenção policial, de 2009 a 2013, 11.197 mortes causadas por intervenção policial. É o mesmo número, em 5 anos, de 30 anos nos Estados Unidos da América em relação a mortes causadas por policiais. Há ainda problema dos desaparecidos. Nós temos o caso conhecido no Rio de Janeiro, do pedreiro Amarildo, mas citando o Rio de Janeiro, nós estamos tendo uma média de 6 mil desaparecidos por ano. Em cima de tudo isso, doutor Rodrigo Janot, a sociedade começou a se organizar, tem 2 comissões parlamentares de inquérito, tem a atuação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que reúne várias entidades. O governo federal entrou através do Ministério da Justiça, na tentativa de construção de um grande pacto nacional pela redução dos homicídios. E aí onde entra o papel central em todas as audiências que temos tido. Conversei, inclusive, com Fábio George, que é o conselheiro nacional do Ministério Público, está participando, ficamos, inclusive, de marcar uma reunião sobre o tema com as entidades. Entra o problema central do papel do Ministério Público, porque é função do Ministério Público exercer o controle da atividade policial, por um lado, que é muito importante, mas também em relação ao acompanhamento da resolução desses inquéritos. No primeiro ponto, exercer o controle da atividade policial, os números, doutor Rodrigo Janot, por isso que peço aqui, como presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Vossa Excelência coordenar um esforço envolvendo os ministérios públicos estaduais, porque os números são terríveis. Vou dar um número aqui de 2011. 2011, no Rio de Janeiro. Total de procedimentos administrativos abertos pela polícia, em cima de autos de resistência, ou seja, mortos por autoridade policial. Foram abertos 220 em 2011 e nós estamos em 2015. Desses aí, 183 continuam ainda com investigação em andamento. 12 houve pedidos de arquivamento do Ministério Público. Só um foi transformado em denúncia pelo Ministério Público. Tem um outro número aqui do professor Michel Miss. Ele diz que, na falta de investigação dos autos de resistência, ele analisou na cidade do Rio de Janeiro em 2005 e mostrou que 707 pessoas foram vítimas de autos de resistência. Desse total, só 355 tornaram-se inquérito policial. E apenas 3 casos o Ministério Público apresentou denúncia ao Poder Judiciário. Então, creio, doutor Rodrigo Janot, que esse tema é um tema importantíssimo. Não vai haver redução do número de homicídios no nosso país sem uma participação ativa do Ministério Público no controle externo da atividade policial, mas também em relação às apurações dos homicídios. Infelizmente, é o seguinte, só 8% dos homicídios no nosso país são investigados, não é nem elucidados. Se a gente vai discutir, ver outros números, uma comparação internacional, no Reino Unido, esse número é de 85%, nos Estados Unidos, de 65%. Então, esse é um ponto que considero muitíssimo importante. É claro que não é só esse tema, a gente tem que admitir que a arquitetura institucional da segurança pública do país é obsoleta, anacrônica. Eu sou o autor de uma PEC
que foi feita pela sociedade, por especialistas, em especial pelo professor Luiz Eduardo Soares. Eu só, na verdade, entrei com esse projeto aqui, que fala de uma série de mudanças nessa arquitetura institucional. Primeiro, porque nós temos, doutor Rodrigo Janot, uma grande jabuticaba nesse país, o fato de termos uma polícia, a Polícia Militar, que faz o trabalho de policiamento preventivo e ostensivo, e uma outra polícia, que é a Polícia Civil, que faz o trabalho investigativo. Então, esse meu projeto, essa minha PEC 51, trata de 3 temas. Ciclo completo, porque a investigação tem que começar desde a primeira abordagem do policiamento preventivo nas ruas. Carreira única, nós temos com as polícias completamente divididas. Você vai olhar a Polícia Federal, os agentes brigam com os delegados da Polícia Federal. Temos que ter um plano para a possibilidade de construção de uma carreira única, que tenha ascensão funcional. Não é só na Polícia Federal, Polícia Civil também. Os delegados de um lado, os agentes de outro. E isso acontece, quando eu falava do ciclo completo, da própria confusão que há entre Polícia Militar e Polícia Civil. Então, tem um conjunto de pontos que nós estamos discutindo nessa PEC 51. Temos a discussão sobre a desmilitarização também, que não é o que querem dizer que desmilitarização se tivesse uma polícia mais fraca, não é isso. As polícias nos Estados Unidos são polícias civis. Na Inglaterra, a polícia civil. No Canadá, polícia civil. Você não acaba com a hierarquia, mas você dá uma autonomia operacional para o gestor de segurança pública na ponta. Eu, quando olho o caso do Pedreiro Amarildo, que envolveu 25 policiais, eu fico a me perguntar como 25 policiais que estavam atuando acabaram, depois de uma série de torturas, matando o Pedreiro Amarildo. E eu não tenho dúvida de dizer que esse código disciplinar draconiano e essa estrutura militarizada da Polícia Militar responde um pouco, porque todos ali, porque não houve alguém que discordou da orientação daquele comando ali. Por fim, antes de entrar na segunda parte, eu queria dizer que esse debate de segurança pública não está separado de um debate maior sobre a política de guerra às drogas. E eu sei que está havendo, o Supremo Tribunal Federal está discutindo a descriminalização das drogas. Respeito da posição de Vossa Excelência, apesar de divergir, e queria, doutor Rodrigo Janot, falar aqui qual é a sensação que tenho ao entrar nesse debate sobre a política de segurança. Hoje, essa política de guerra às drogas, ela está exterminando a nossa juventude. Nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre também. Você sabe que nós, em 2013, perdemos 490 policiais. É como se o centro da política de segurança pública fosse o combate ao tráfico de drogas, e o que acontece é o seguinte: morrem os pequenos varejistas, morrem os policiais, morre gente da sociedade civil que está circulando por aqueles territórios. Então, eu, sinceramente, acho que não temos como avançar em relação ao fim dessa política de extermínio sem discutir essa política de guerra às drogas. Quero só acabar o último argumento sobre a política de guerra às drogas em relação ao sistema prisional. Nosso sistema prisional hoje, 63% das mulheres presas estão ligadas a tráfico de drogas. 1/3 da população masculina presa está ligada a tráfico de drogas. Essa legislação, a mudança da legislação que houve em 2006, fez aumentar. Nós tínhamos 31 mil presos, saltou para 138 mil, um aumento de 339%. Nós somos a 3ª maior população carcerária do mundo e não para de crescer. E eu quero apresentar a Vossa Excelência, para encerrar essa parte, esse estudo da pesquisadora Luciana Duarte, do FRJ, sobre o perfil da população carcerária presa por tráfico de drogas. Aponta que o perfil médio é de cidadão com pequenas quantidades de droga, que não estava armada e nem pertencia a nenhuma facção, que acaba entrando nesse sistema carcerário que a gente sabe, o sistema carcerário não resolve coisa alguma. Então, essa era a minha primeira parte. Eu queria pedir a Vossa Excelência esse apoio, como presidente do CNMP, para juntar os ministérios públicos e estaduais nessa grande concertação que está sendo conduzida pela sociedade civil. Vou entrar na segunda parte, procurar ser bem breve,
porque a gente escuta aqui muita coisa também. E nós, do PT, temos escutado muito. E eu queria dizer, primeiro, da alegria de estar aqui, muita gente já falou nisso, falando com o procurador-geral, que foi o mais votado. Essa é uma mudança institucional, fundamental, que veio do primeiro governo do presidente Lula. O fato de colocar o mais votado sempre como procurador-geral. E aí, senador Aloysio, eu vejo no governo Fernando Henrique Cardoso, não foram só procurador Brindeiro, foi reconduzido 4 vezes. Na última vez... Isso muda a Constituição. Claro, a Constituição é essa. Não, mas eu só estou querendo mostrar o que acontecia. 4 vezes. Na última vez, teve um processo de eleição. Sabe o que aconteceu? O Brindeiro não entrou na lista tríplice. Ficou em 7º lugar. E sabe o que o presidente Fernando Henrique fez? Nomeou o 7º colocado. Se fosse no governo do PT, esse Brasil caía. É que ele achou que era o melhor. É prerrogativa do presidente. Mas então... veja, isso aqui não é uma eleição. Uma eleição como nós, eleição... Claro. Processo eleitoral. Essa é a posição dos senhores. No fundo, os senhores continuam defendendo essa posição. Não, que eu tenho uma PEC que regulamenta a lista tríplice. Que bom. Contra o seu apoio. Claro que vai ser. Fomos nós, foi o nosso governo que fez essa mudança institucional importantíssima. Agora, volto a dizer, nomear o 7º, imagina se fosse a Dilma. Imagina se fosse o Lula. Eu falo mais, senador Luiz, que nós estamos escutando tanto sobre operações da Polícia Federal, que muita gente fala. Você veja, nos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, houve apenas 48 operações da Polícia Federal. 6 por ano. 6, a média. Nesses 12 anos aqui, que avaliamos 2003, 2014, 2.400 operações. 220 operações por ano. Há ou não uma diferença grande nisso aqui? Você acha isso, Cássio Bel? Você acha isso? Fala sério. O fato é que não tinha investigação. Isso. Não tinha investigação. Quer dizer, a Polícia Federal passou a existir depois que o PT ficou no governo. Eu posso falar? Eu já escutei tanta gente falar aqui, já escutei o PSDB falar tantas coisas aqui, que nós temos o direito de falar isso. Esses números aqui, eu duvido que os senhores contestem, porque são números oficiais. Como tem mais? A cultura da transparência, lei de acesso à informação, portal da transparência, outros avanços normativos, lei anticorrupção, que prevê acordo de leniência para empresas, lei de combate ao crime organizado, desculpa, senador Pimentel, tá? Que prevê delação premiada, a nova lei de lavagem de dinheiro, tudo isso. Então, eu acho que nesse debate eu estou aqui satisfeito de participar dessa sabatina, trazendo esses pontos. Eu acho que essas investigações todas, doutor Rodrigo Janot, têm que ser presididas da forma em que não existe interferência política alguma, de partido algum. Tem que acontecer, e Vossa Excelência já respondeu sobre isso hoje numa pergunta feita pelo senador Álvaro Dias de forma muito enfática. Tem que tudo acontecer em cima dos fatos objetivos. E acho que tem algo que tem que se desenvolver no país, que eu acho que Vossa Excelência pode liderar esse processo como um todo, é que ficou expresso na fala de Vossa Excelência como... Eu peço licença ao orador para informar que Sua Excelência já ultrapassou do seu limite de tempo 5 minutos e 47 segundos. Acontece que há um número elevado de oradores inscritos que desejavam manifestar as suas ideias, os seus pensamentos sobre isso. Eu peço desculpas. Nós já estamos às 16 horas, eu quase. Peço desculpas e vou concluir, não vou... Só queria encerrar dando um exemplo disso para nós do PT, em relação, por exemplo, a um vazamento seletivo que houve na véspera da eleição presidencial. Aquele vazamento que aconteceu numa quinta-feira e que saiu numa revista de circulação nacional para tentar interferir no pleito eleitoral. Vossa Excelência foi muito firme nesse momento, inclusive. Deu declarações condenando o episódio. Mas esse é um caso típico de um vazamento feito para interferir num processo político. Isso não foi nem tão seletivo, porque o candidato adversário da presidenta Dilma Rousseff também tinha sido citado por um delator.
Mas isso não apareceu. Eles só colocaram aquela parte para prejudicar e interferir naquele processo eleitoral. Eu teria outros pontos a tocar aqui nesse aspecto, que o senador Jorge Viana explorou bem, doutor Rodrigo Janot, e ficou expresso na sua fala, no pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu acho que essa cultura tem que se espalhar, porque já foi citado por muitos aqui. A estranheza para os nossos militantes, para os nossos apoiadores, o fato do mensalão Tucano de Minas Gerais ser de 98, o do PT ser de 2002, o do PT todo mundo foi preso, já foi solto, e o de 98 ainda não foi julgado. Causa estranheza a nós, sabemos que é o Ministério Público Estadual, a situação do mensalão Tucano em São Paulo. E, por fim, eu encerro falando que nós esperamos que as investigações sejam ampliadas ao máximo possível. O delator doleiro Alberto Youssef citou 750 obras com corrupção. Várias obras estaduais que têm recursos federais. Sabesp, metrô. Então, nós queremos que as investigações sejam ampliadas. É preciso, eu acho que Vossa Excelência pode liderar esse espírito, para que não se passe uma ideia para o país que Tucano não é nem investigado. A investigação é dirigida e seletiva. Essa lista do Alberto Youssef dá essas possibilidades. Está lá listadas as obras. Foram planilhas apreendidas. Então, o que a gente quer não é tolher a investigação, muito pelo contrário. É mais investigação, ampliar as investigações. E aí é o seguinte, os fatos objetivos é que tem que prevalecer. E aí, Vossa Excelência, em cima de fatos objetivos, tenha coragem de denunciar. Em cima de fatos objetivos também, se não existir prova, tem que ter coragem também de arquivar alguns desses casos. Então, peço desculpas ao presidente pelo tempo, sei que me estendi muito, porque tratei de dois assuntos diferentes, mas agradeço ao procurador pela atenção. Com a palavra o procurador Janot para acrescentar as suas respostas ao senador Lindenberg Farias. Senador Lindenberg Farias, gostaria de acrescentar sobre essa liderança que o Brasil exerce em assassinatos, que isso é uma vergonhosa liderança realmente, né? Não é possível que tenhamos tantos assassinatos assim. Né? A questão ela é complexa e deve ser enfrentada sob vários aspectos. O Brasil subscreve convenções, tratados internacionais, e nesses ele se compromete a, enfim, atuar contra a tortura, atuar contra esses crimes bárbaros, etc. E vivimos uma dicotomia, né? A competência para apurar a grande maioria desses crimes era a competência da Justiça Estadual e do Ministério Público Estadual. E perante as cortes internacionais, quem respondia era o país. Então, o parlamento deu uma contribuição enorme para que evoluíssemos com a criação do Instituto de Deslocamento de Competência. Hoje, através desse instituto, nós temos a possibilidade de, dentro daquelas hipóteses previstas na Constituição, retirar o caso que venha sido acompanhado pela Justiça Estadual ou pelo Ministério Público Estadual e trazê-lo para a área federal. No que se refere a esses assassinatos, nós temos o IDC-3, que é um caso emblemático nisso, que foram grupos de extermínio no estado de Goiás. Como a petição era grande, tinha vários fatos ali misturados, mas conseguimos trazer alguns deles para a federalização e julgamento no STJ. Então, esse é um instrumento importante, né, para atuar nessa questão. Quanto ao controle externo, temos sim que vocacionar o CNMP e os Ministérios Públicos para o efetivo exercício cada vez mais do controle externo. No âmbito da Procuradoria-Geral da República, senador, eu criei um órgão colegiado, mais um órgão, tínhamos 6, eu criei o 7º órgão colegiado, que é a 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, exatamente para cuidar do controle externo da atividade policial e do sistema prisional. Tem por foco, portanto, esses dois aspectos, o controle externo e a melhoria do sistema prisional. Sei que aqui no Congresso existem iniciativas para reduzir
a atuação do Ministério Público no controle externo. Então, gostaria de contar com o apoio dos senhores, né, para que fosse mantido o desenho do controle externo ou aprimorado de maneira a crescê-lo, para que possamos exercer o nosso mistério com mais objetividade. Outro aspecto interessante que vem agora do CNJ, e o CNMP deliberou terça-feira, hoje eu já perdi a noção do tempo, sobre as audiências de custódia. Acho que esse também é um passo importante para o controle do abuso da atividade policial, né, com a presença do preso em flagrante perante a autoridade judicial e a presença do Ministério Público. Acho que temos que fazer aí uns ajustes, né? A previsão do CNJ, presidente, é de apresentação em 24 horas. Então, essa realidade de 24 horas, ela pode ter eco em um estado da federação, mas pode não ter outro. Imagina o senador Jader Barbalho, no Pará, um estado enorme, com locais em que de difícil acesso, você fixar aí com marcas enormes a apresentação em 24 horas. Então, acho que a melhor maneira seria fixar um prazo de até 72 e permitir, nos casos mais agudos, a videoconferência. Então, assim, o Amazonas, o estado do Amazonas, não sei se tem algum senhor senador aqui do estado do Amazonas, mas do Amapá. Então, assim, nós temos distâncias que são o acesso dificílimo, Acre, né, de acesso dificílimo por Rio, por... colocar o prazo até 72, eu acho que aí atenderia os estados que podem fazer com menos prazo, né, e estabelecer o uso de tecnologia moderna para fazer com que seja cumprido em todo o território nacional. Então, essa audiência custódia, eu acho que é um instrumento também muito importante para melhoria desse sistema de justiça. Sei do problema sério da descriminalização do uso de drogas, senador Lindenberg, e acredito que o melhor local para discutir isso seja exatamente aqui no Parlamento. Isso é uma política pública típica, né? É aqui que é o local que melhor seria tratada a questão. Mas como a gente se refere a um controle de constitucionalidade de um dispositivo da lei hoje de combate à droga, um dispositivo que fala sobre porte de pequena quantidade, a gente, como eu disse mais cedo, a gente é levado a pensar em maconha. Então, aporte pequena quantidade de maconha. Não, pequena quantidade de droga, crack. Crack é uma pedrinha, né? A realidade das cracolândias hoje, nas cidades brasileiras, é uma coisa assim, terrível. E eu não tenho dúvida que a atividade de tráfico de droga, a atividade profissional de tráfico de droga, que a estimativa é 3,7 bilhões do giro econômico dessa atividade, que eles se organizariam com muita rapidez para criar o exército de formiguinhas. É uma questão muito complexa, sim. Envolve questões não da individualidade da pessoa, porque ele quer usar, vai usar, não. Isso tem reflexo no sistema de saúde, isso tem reflexo na socialização da pessoa, isso tem reflexo, bom, enfim, nas relações sociais. No julgamento do Supremo, eu lembrei um julgamento da Corte Constitucional Federal Alemã, em que a expressão usada era que ninguém tem direito subjetivo à permanência em êxtase com o uso de substância entorpecente. E ali, na questão judicial, houve um tratamento. Então, assim, eu sei que o problema é muito sério, o problema é muito complexo e acredito que a melhor solução seria não no Judiciário, mas aqui no Congresso. Quanto ao sistema prisional, senador, eu não tenho dúvida que o sistema prisional brasileiro, em sua grande maioria, não todo ele, nós temos algumas penitenciárias, sim, que hoje não fazem inveja a país europeu, mas a maioria dessas penitenciárias são realmente enxovias medievais. E se o Estado ele traz para si o monopólio da justiça e o monopólio da restrição ao direito de liberdade, ao Estado não pode ser dado impor a esse condenado uma pena maior do que aquela que é prevista em lei. Quer dizer, o sujeito que é condenado, ele é condenado de uma forma que ele perde a cidadania completa, ele perde a condição de ser humano. E a gente não pode concordar com isso. No âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, nós criamos um programa que, assim, os ventos indicavam ou indicam ainda,
um interesse em enfrentar essa questão, que ela trouxe para a elaboração desse programa e o trabalho nesse programa, que se chama Segurança Sem Violência, o Conselho Nacional do Ministério Público e com ele os Ministérios Públicos Brasileiros, o Conselho Nacional de Justiça e com ele a Magistratura Brasileira, o Ministério da Justiça, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho do Secretário de Segurança Pública dos Estados, o Conselho dos Defensores Públicos, eu acho que não faltou nenhum, são 6 ou 7 atores nesse processo, e que é um projeto em que criamos uma cesta de 62 produtos para que possamos oferecer soluções, se não ideais, pelo menos soluções encaminhadas aos estados para essa questão do sistema prisional brasileiro. Então, eu acho que agora temos condição de evoluir um pouco. O Supremo teve uma decisão histórica há 10, 15 dias atrás, a unanimidade, em que reconheceu a possibilidade de o Judiciário, por provocação do Ministério Público, interferir na qualidade do sistema prisional, ressaltou, não determinar a construção de presídios, mas determinar a melhoria das condições das cadeias existentes, a ampliação, etc. E, como era um tema de repercussão geral, ficou expresso na repercussão geral que o Estado não pode se opor a essa demanda invocando a cláusula da reserva do possível, que é aquela que diz não há orçamento para que eu possa fazer esse tipo de atividade, e a separação entre os poderes. Já terminando, presidente. Porque o senador Lindenberg foram vários os assuntos, então... né? Eu consulto o senador Lindenberg se deseja fazer uma observação. Só para eu terminar, então. Obrigado a Vossa Excelência pela colaboração. Obrigado, Zé Manuel. E os demais inscritos agradecem. Doutor Rodrigo Janot está querendo só concluir. Só terminar, que são dois aspectos. Uma questão que o senhor coloca, diz assim, ampliar as investigações. Senador, eu sou muito tranquilo, a minha atuação é equilibrada, e as pessoas me perguntam, até onde a investigação vai? Eu disse, você tem que perguntar a essas pessoas até onde elas foram. Então, até onde elas foram, nós iremos. Né? A gente não criou esses fatos. E nós não temos nenhum preconceito e uma ideia pré-ordenada de investigar um e deixar de investigar o outro. O que se procura aqui é o saneamento, né, da corrupção no Brasil. A corrupção é inaceitável. Né? A gente não pode admitir você falar de sistema penitenciário, saúde e educação, e esse dinheiro está sendo drenado para um sistema de corrupção. E quanto ao arquivamento e à denúncia, senador, eu posso lhe garantir, a caneta que assina uma denúncia é a mesmíssima que assina um arquivamento. E eu vou lhe dar aqui os números que dizem isso. Durante 2 anos, foram pedidos 269 arquivamentos de inquéritos no âmbito da Procuradoria-Geral da República, democraticamente distribuídos por integrantes de todos os partidos. Não há aqui prevalência de nenhum deles. Existiram 26 denúncias, também democraticamente distribuídas para aqueles que cometeram o ato ilícito, independentemente de partido, e foram requisitadas a instauração de 81 inquéritos, também sem levar em consideração o partido político, mas a atuação da pessoa. Então, garanto ao senhor que a mão que assina a denúncia é a mesma que assina o arquivamento. Muito obrigado. Agradeço pelas respostas.